Senhor presidente, senhores parlamentares, primeiro agradecer ao deputado Capitão Contar por ter feito a inversão do tempo para que eu utilizasse por primeiro a palavra nesse grande expediente. Bom, eu queria falar sobre um assunto que tenho certeza que todos os parlamentares têm interesse em discutir. Hoje, no jornal Correio do Estado, tem a notícia que só no ano passado, os cartórios de Campo Grande juntos faturaram 108 milhões e 800 mil reais, sendo que só um cartório aqui da capital faturou 21 milhões de reais. Esse debate é extremamente importante por conta de que existe um projeto nessa casa que está sob a relatoria do deputado Gerson Claro, líder do governo, neste momento em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta casa. Nós aqui, desde o início do mandato, cobramos os valores altos que são cobrados pelos cartórios em relação às escrituras, os registros, as taxas, os emolumentos, enfim. Muitas pessoas saem de Mato Grosso do Sul para registrar seus imóveis no estado do Paraná exatamente por conta do preço, da diferença de valores, que é realmente abissal. E cabe a nós discutirmos e deliberarmos sobre esse projeto que foi enviado pelo Tribunal de Justiça do Estado. E nós não estamos sentindo, pelas primeiras olhadas que demos no projeto, pela passada de olhos no projeto, porque não analisamos de forma profunda, mas o que assistimos é que alguma coisa diminuiu de valor, mas outras taxas foram criadas e muitos valores foram reajustados, enquanto, na realidade, a nossa expectativa é que os valores diminuíssem para que essas pessoas pudessem fazer as suas escrituras, os seus registros, aqui mesmo no Mato Grosso do Sul. Isso é importante para o nosso estado, é importante para a população que tem um valor menor, mas a notícia que a gente tem é que vão sobretaxar aqueles que fazem escrituras no Paraná e têm que fazer o registro aqui. Então, a preocupação não é de diminuir os valores, e sim de impedir que as pessoas façam no outro estado. E nós não queremos isso, a população não quer isso. A população quer a diminuição dos valores cobrados pelos cartórios. Não é impedir as pessoas de irem fazer em outro lugar. Não é porque, a partir do momento que vão aumentar aí em 33% em cima do valor da escritura, para que seja registrado aqui, o que vai acontecer é que as pessoas não vão mais em outro estado, vão ser obrigadas a fazer aqui, porque não vai compensar ir para lá, só que não vão ter o valor diminuído. Simplesmente o valor vai ser aumentado para desestimular as pessoas a irem para outras unidades da federação. E a nossa expectativa, e tenho certeza de todos os parlamentares, era de que, diante dos apelos, do clamor público, do que já foi falado inúmeras vezes, que nós temos escrituras, registros muito altos, que nós veríamos um projeto que faria com que essas contas diminuíssem, no sentido de fazer com que as pessoas pudessem fazer aqui as escrituras dos seus imóveis, os seus registros, com um valor menor. Concede uma parte, deputado? Pois não, deputado Pedro. Quero, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto ao debate. Este projeto que entrou nesta casa no ano passado, ele gerou muita polêmica aqui entre os deputados, porque havia uma expectativa que o Tribunal de Justiça pudesse encaminhar para a Assembleia um projeto reduzindo valores das taxas cobradas, hoje nos cartórios. E não foi isso que nós vimos. Eu tive o cuidado de analisar a tabela
né, das taxas cobradas. Algumas taxas realmente tiveram uma redução, mas outras não, tiveram aumentos, inclusive, exorbitantes, né? E nós sabemos que ainda, além das taxas, dos valores cobrados, tem aqueles percentuais, né, que vão para o fundo do Tribunal de Justiça, o fundo do Ministério Público, da Defensoria Pública, da PGE, e isso acaba onerando ainda mais em 30% do valor daquilo que é cobrado para uma lavratura de escritura, enfim. Portanto, eu penso que nós aqui na Assembleia precisamos analisar com muito cuidado este projeto antes que ele venha para votação, para que, de fato, nós possamos aliviar para a população do Mato Grosso do Sul, que está indo para os estados vizinhos, né, fazerem as escrituras. Eu estava lendo agora uma notícia que alguém fez uma escritura no Paraná, pagou R$ 1.600. Se fosse fazer aqui no Mato Grosso do Sul, seria mais de R$ 9.000. R$ 9.600. 9.600. É um absurdo, né? É um valor exorbitante. Não dá para a gente concordar com uma situação dessa. Então, até eu já conversei com o nosso presidente, eu acho que nós precisamos nos reunir, analisar com muito cuidado, se for o caso, abrir um canal de negociação com o Tribunal de Justiça para a gente, de fato, ter uma redução desses valores aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Essa notícia de que eles vão colocar um percentual em cima da escritura que é feita fora é uma forma de punir as pessoas que querem fazer negócio aqui em Mato Grosso do Sul, mas buscam alternativas em lugares mais baratos. E não é essa a vontade desse parlamento. Na realidade, o que nós queremos é que os valores das taxas cartorárias sejam diminuídos e não que sejam aumentadas para essas pessoas que fazem fora do Estado. Eu concedo a parte ao deputado Cabalmi. Aí vem com conversa que ele Eu vou permitir a parte ao deputado Enodevan, porque a antiguidade é posto. Eu sou do mesmo dia do aniversário dele, mas ele é mais idoso do que eu, e até porque, se eu faço uma lei nessa casa para priorizar o idoso, a melhor idade, e não permito para ele a parte, eu estou indo na contramão daquilo que eu estou legislando nessa casa de lei. Vou permitir para ele. Bom, na realidade, o à parte só eu posso conceder, porque eu estou aqui no grande expediente, mas eu vou usar do mesmo expediente que Vossa Excelência, então respeitarei o Estatuto do Idoso, com todo respeito a toda a experiência do deputado Enodevan. Este é um tema que está aí mexendo com a nossa população do Estado, porque Mato Grosso do Sul é o Estado que tem tirado do bolso do contribuinte, na área de tributo, de emolumentos, taxas de lavratura de escritura, registros, um volume que realmente deixa todo mundo preocupado. Por exemplo, uma escritura que aqui custa R$10.000, por exemplo, no Paraná, em São Paulo, custa mil e poucos reais. Outra coisa, os registros públicos também é um assalto ao bolso do contribuinte. Então, deputado, nós temos que mudar esse quadro. A população não aguenta mais essa carga de impostos e taxas. Eu vi hoje no Correio do Estado, isso que Vossa Excelência acabou de dizer, querem taxar a escritura que é feita fora do Estado. É o direito do cidadão. Taxar por quê? A arguição de que os cartórios não estão aguentando, senão vai fechar. Vai fechar porque é muito alto o preço que cobram os cartórios. É muito... E fecha mesmo. Agora, se não está deficitário, mude, abaixe o preço que o pessoal deixa de fazer escritura fora. Vai fazer aqui. Mas não querem. Está entrando bem. Veja só, são 36% do valor
sobre o valor que é cobrado para os fundos. Para os fundos. Permite outra parte? Pois não, deputado. Veja só, para a PGE, 6% sobre o valor que é cobrado da escritura, ou qualquer outro emolumento. Defensoria, 4% sobre o valor. Ministério Público, 10%. FUNGEC, 13%, num total de 33%. É um assalto ao contribuinte. É um assalto. Agora, o argumento de taxar é que precisa socorrer os cartórios do interior, aqueles cartórios menores. Mas vejam só, eu vi na imprensa que os cartórios de Campo Grande, o ano passado, arrecadaram mais de 100 milhões de reais. 108 milhões e 108 milhões. Por que então não repassa, pega desse exagero de cobrança e repassa para os cartórios menores? Não é cobrar mais, não é taxar quem está correndo, está indo buscar melhores condições e economia para o seu bolso. Deputado, nós temos culpa disso aqui. A Assembleia é responsável também por isso que está acontecendo. A Assembleia é responsável. Por quê? Porque a Assembleia aprovou essas taxas. Não olhou, não observou o que representaria isso no futuro. Então nós temos que nos penitenciar e fazer alteração nesse projeto de lei que está aqui, senão temos que alterar, rejeitar não é o caso. Nós temos que baixar, colocar emendas aqui e baixar essas taxas, baixar o valor que é cobrado das escrituras, dos registros públicos, enfim, de todas as taxas, de todos os emolumentos. Não dá mais. Essa Assembleia tem aprovado tudo aqui, tudo chega aqui. Vamos começar a fazer uma análise mais acurada, e esse caso aqui específico, a Assembleia tem que assumir uma posição, a posição de defesa do cidadão, defesa do consumidor, daquele que paga. Agora, jamais permitir o que estão querendo fazer, cobrar diferença, taxar a escritura que é feita fora do Estado. Deputado, muito obrigado. Incorporo as palavras de Vossa Excelência, que trouxe dados importantes aí, que nós, deputados, já estávamos conversando aqui no plenário. Eu não estava aqui quando o projeto das taxas cartorárias foram aprovadas, porque eu não era deputado estadual. Mas agora nós temos a grande chance, a grande oportunidade. Esse é o momento da Assembleia Legislativa. Nós temos a prerrogativa, nós temos o direito e o dever de analisar muito bem esse projeto, de apresentar emendas. Nós temos a autonomia de apresentar emendas a esse projeto, e é isso que nós temos que fazer, para chegar a um valor que seja palatável, um valor que seja palatável, que não faça o que está sendo perpetrado hoje, em valores absurdos, que estão desestimulando as pessoas a fazerem suas escrituras aqui. Então, eu estou utilizando esse grande expediente justamente para que todos os parlamentares participem dessa discussão. Deputado Cabalmi. Deputado Marçal, eu, sinceramente, vou ouvindo e tento, mas não consigo entender. Primeiro, o livre comércio, a concorrência, buscar o melhor preço, isso é constitucional. Constitucional. Se essa casa não legisla, se o contribuinte está sendo lesado, e se o Estado vizinho tem o melhor preço, você acha que ele vai fazer a escritura aqui? Lógico que não. E isso aí é permitido, é o livre comércio, é a concorrência, é o melhor preço. Não tem como mudar isso. Agora, nós tivemos a grande oportunidade, no final do ano, de discutir isso, de votar isso. Aí retiramos de pauta, que não chegou a entendimento, não chegou a um acordo, cartórios, Tribunal de Justiça,
essa casa. E quem que continua pagando o preço por isso? O contribuinte, o consumidor. Por que quando é para ver o lado do consumidor, do contribuinte, tem que ter essa morosidade? Por que não tem regime de urgência para isso? Por que essa casa não debruça em cima do assunto, avoca para si a responsabilidade e vai atrás e resolve? Por quê? Aí criar saídas de penalizar quem foi fazer a escritura lá fora, eu considero um absurdo isso. Um absurdo. Eu tenho ouvido, deputado Marçal, telefonemas, áudio, mensagem no WhatsApp de pessoas desesperadas no Mato Grosso do Sul para fazer a sua escritura aqui no Mato Grosso do Sul. Ora, mas com esse preço, se é que é verdade, essa desproporcionalidade, essa diferença daqui e lá fora, como que ele vai fazer aqui? O Estado perde receita, quem faz aqui, quem não está informado sobre isso, é penalizado, perde recurso. Num país, deputado, onde as taxas, os IPTUs da vida, os impostos, são os mais abusivos. Mais abusivos. Então é preciso, para concluir, que nós, senhor presidente, deputado Paulo Correia, a mesa diretora, os líderes de bloco, marque com o presidente do Tribunal de Justiça e vamos falar com o sindicato dos cartórios, não sei se com os proprietários, mas que juntos nós encontremos uma saída e colocamos dentro desse painel e votamos sim ou não aquilo que nós achamos que é melhor para a população do Mato Grosso do Sul sobre essa questão de taxas e cartórios. Eu acho que é isso. É preciso salientar o seguinte, que a gente fica falando aqui que muita gente vai fazer escritura no Paraná, em São Paulo, mas as pessoas que têm poder aquisitivo alto, as pessoas que têm dinheiro, os grandes proprietários. Nós, pelo menos eu, faço aqui no Mato Grosso do Sul. Para mim não compensa ir para São Paulo, no Paraná. E creio que a maioria da população não tem condições de sair daqui para fazer uma escritura no Paraná, da sua casinha, em São Paulo. Tem que morrer aqui com os valores absurdos que são cobrados em Mato Grosso do Sul. Então, essa história de aumentar em 30 e sei lá quantos % em cima de quem faz a escritura fora, para que os valores aqui continuem os mesmos, isso não resolve o problema da maioria da população, que tem a sua casinha, tem o seu imóvel, mas é obrigado a fazer aqui no Estado, é obrigado a pagar esses valores absurdos. Então, esse é um projeto que tem a ver com toda a população do Estado. Pois não, deputado João Henrique. Deputado Marçal, fico muito feliz aqui, especialmente com a parte do deputado Cabalmi. O deputado Cabalmi, uma base militante na esquerda, historicamente, e mesmo assim o deputado sente dos seus eleitores, das pessoas que reivindicam que nesse momento é muito importante prestigiar o livre mercado, a concorrência, porque em que pese seja um serviço público, deputado, e eu entendo por que Vossa Excelência se fundamenta, na verdade, os cartórios, há muito tempo, abriram concorrência. E essas concorrências entre os cartórios, que eram locais, agora passaram a ser estaduais, dado ao preço abusivo dos emolumentos no conjunto. E eu gostaria de falar, deputado Marçal Filho, como quem trabalhou no cartório de notas e de registro público, dos 14 aos 18 anos, no 7º ofício da 15 de novembro, comecei como menor aprendiz lá no cartório da dona Gilca. E, na verdade, eu pego emprestado essa minha experiência, deputado Marçal Filho, para dizer que o problema vai ser descarregado no colo do governo estadual. E o governo vai ter que ter coragem e colocar o dedo na ferida, porque o problema, deputado, é a existência de fundos, como da Defensoria, como do Ministério Público, como da PGE, como do TJ. E vou dizer para Vossa Excelência que todos esses fundos deveriam ter uma razão de existir, deveria respeitar o princípio da finalidade. O Tribunal de Justiça faz a corregedoria e audita os cartórios. Nos meus anos de trabalho no 7º ofício, eu nunca vi entrar dentro de um cartório um defensor público, um promotor, um procurador,
a não ser se tiver algum interesse pessoal de fazer uma escritura ou promover o seu registro. Então, acredito que o fundo do Tribunal de Justiça se justifica. E os outros órgãos têm maneiras de compor o orçamento. E é o governo que deve recompor esse orçamento e calibrar para que esse preço seja desonerado do cartório. Não são os cartórios, deputado Marçal Filho, que oneram o serviço. Temos que tocar o dedo na ferida e, se existir algum lucro exorbitante na capital, também calibrar isso e levar para o interior, perfeitamente. Mas hoje, a verdade é que existem fundos que não têm razão de existir na proporção que se encontra. Então, conte com esse deputado. Acredito que o plenário tem que promover esse debate e, pelo que vi, deputado Cabalmi, deputado Pedro Kemp, nós teremos um debate propositivo, porque todo mundo concorda que as taxas estão abusivas no estado do Mato Grosso do Sul. Taxa, imposto, tarifa, tributo. Obrigado pela parte. Deputado João Henrique, inclusive, Vossa Excelência tocou num assunto muito importante. Quando nós falamos que os cartórios da capital arrecadaram 108 milhões e 800 mil reais no ano passado, mas o mesmo não acontece com os cartórios do interior. São cartórios que estão inviabilizados, que fecharam, inclusive, suas portas. Em várias localidades pequenas que foram fechados os cartórios, porque não têm condições de sobreviver. A questão é a seguinte: em cima de cada escritura feita, se joga 33% dos fundos, né? Dos fundos, como Vossa Excelência falou, do MP, da PGE, do TJ, da Defensoria. Então, se você vai pagar R$1.000 uma escritura, vai ter que pagar R$1.330. Então, nós não podemos imputar, principalmente aos cartórios do interior, a situação que está ocorrendo, né? Porque muitos deles, repito, estão em situação de fechamento ou quase fechamento. Concedo a palavra ao deputado Barbosinha. Deputado Marçal Filho, eu agradeço pela concessão do aparte, parabenizo Vossa Excelência. Pretendia também utilizar a tribuna, havia conversado inclusive com o deputado Nevando de Matos, que tinha a mesma intenção, mas agregamos a fala de Vossa Excelência na preocupação com relação às taxas cartorárias. É absurdo se pensar na possibilidade da bitributação. Você pode fazer escritura em outro estado, porque a lei de registros públicos, que é uma lei federal, possibilita, permite. Então, taxar a escritura em outro estado é bitributar, não é tributar duas vezes o mesmo fato. E para a gente ter uma ideia, né, da discrepância, uma escritura no Mato Grosso do Sul que custa R$ 9.600, é feita no estado do Paraná por R$ 1.600. Então, afora os 33%, que é do FUNGEC, que é do fundo, que é realmente exorbitante, desproporcional, nós temos também a desproporcionalidade nas taxas do Mato Grosso do Sul. Penso que esse projeto ele tem que ser revisitado, não possibilitar que ele seja retirado pelo Tribunal de Justiça, como já aconteceu anteriormente, e essa casa precisa de enfrentar esse assunto, propor emendas para que possa Mato Grosso do Sul se tornar viável do ponto de vista da escritura. E lembrando que no registro, deputado Zé Teixeira, não tem alternativa. E aí eu tenho a questão do monopólio. Dourados, deputado Marçal Filho, eu fui responsável aqui por encaminhar o pedido de criação da segunda circunscrição imobiliária. Está criada há anos e o Tribunal de Justiça não toma nenhuma providência para criar a segunda circunscrição Dourados, uma cidade com 230 mil habitantes que atende outras localidades e tem um monopólio de um único cartório secular. Então, além da questão das taxas, nós temos que discutir também a questão do monopólio. Agradeço Vossa Excelência, parabenizo mais uma vez por esse tema tão importante. Fico feliz aqui em abrir essa fala, né, esse debate em relação a esse assunto e ver que parlamentares de várias matizes ideológicas, de partidos diferentes, todos estão imbuídos do mesmo propósito e creio que nós vamos chegar ao final algo que realmente contemple a população de uma forma geral. Concedo a palavra ao deputado Zé Teixeira. Deputado Marçal, primeiro parabenizar Vossa Excelência, porque esse tema faz muitos anos que é debatido nessa casa. E eu tenho o prazer em fazer essa parte de Vossa Excelência, e quando foi criado esses fundos aqui na Assembleia Legislativa, eu votei contra. E o que está discutindo hoje
nem é valor, porque quando você deixa o valor para ser colocado pela livre iniciativa privada, o que está discutindo aqui é uma tabela, porque o Tribunal de Justiça coloca uma tabela em todos os serviços públicos de cartorário, tanto de nota como de registro. Então, o deputado Barbosinha disse aqui agora há pouco, essa semana eu fiz 2 escrituras lá em 2 Irmãos do Buriti. É um absurdo você pagar R$ 9.600 para fazer uma escritura, não importa o valor, porque o que é uma escritura? É um traslado que é digitado. Qual é o valor da escritura depois? É o registro. Então, se você for em qualquer cartório que tem pouca renda, como Vossa Excelência disse aí, que alguns estão até fechando, e fizer uma proposta para fazer um traslado por 3 mil, por 2 mil, o cartorário faz aqui no Mato Grosso do Sul. Só que você tem que recolher os 35% da tabela. Isso é uma coisa até imoral. Você fazer uma escritura por R$ 3.000, e porque existe uma tabela, porque o que está discutindo aqui é uma tabela, porque impõe os valores. E você fazer um traslado por 3 mil, aí o cartorário diz o seguinte: eu faço para você o traslado por 3 mil, mas você recolhe os 33% sobre 9.600? Então é um negócio que você não tem saída, você tem que fazer. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência e dizer, a minha fala aqui é desnecessária. A fala de Vossa Excelência, que traz o assunto a público, é desnecessária. A fala de várias pessoas, deputados que vieram aqui, é desnecessária. O que nós temos que fazer aqui, simplesmente, é agir. Porque nós podemos fazer aqui as emendas que nós quisermos e acabar com esse negócio dessa tabela enorme. Não vamos acabar com o fundo, mas vamos deixar os cartórios tocar a sua vida pela livre iniciativa de mercado, que eles fazem o preço que eles bem entenderem e recolhem o fundo pelo valor que fizer a escritura, pelo valor que taxar o registro. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, e eu estou disposto, como parlamentar, a unir com os outros 23 deputados e fazer a emenda, porque nós temos o poder de fazer. Então, nós temos que, nesse momento que estamos nessa discussão aqui, para que leve a público o que nós pensamos e o que a população exige que nós agimos aqui, eu estou disposto a fazer a emenda no projeto, porque o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul é um absurdo. Como que você vai fazer uma escritura aqui lá no Paraná por R$ 1.600, a hora que você traz no registro, você vai ser taxado a contribuir com mais 8 mil, para que o fundo participe dos 8 mil? Isso é inconstitucional, porque eu tenho autonomia de fazer a escritura onde eu quiser, dentro do país. Agora, o registro, eu não tenho jeito, eu tenho que morrer lá no matadouro. Parabéns. Muito obrigado. Queria incorporar a parte de Vossa Excelência, com exceção da palavra desnecessário, né? Com a data máxima vênia, não concordo com Vossa Excelência que nossas falas são desnecessárias, são muito importantes, porque esse é um parlamento. Parlamento é falar, é debater, e nós estamos aqui para isso, para debater, não é? Para colocar em público a nossa posição, para ficar muito claro que nós não vamos aceitar isso, que nós não vamos aceitar. E o comprometimento de cada deputado vindo aqui no microfone está gravado. Vai ter que manter a posição que falou ali no microfone. Por isso que é importante o microfone, por isso que é importante o debate, para deixar clara a posição. E na hora de votar, não é manter o discurso que foi feito ali ou foi feito aqui. Muito obrigado, senhor presidente.